chamo-me Diné Lota e eu nasci numa família cristã evangélica. Eu entendi quem Jesus era e porque era tão importante para a minha vida quando eu tinha 6 anos de idade. Sim, o Evangelho pode ser compreendido até mesmo por uma criança, de tão simples que é. Naquele momento, todas as histórias que me haviam sido contadas fizeram sentido. Foi como se os meus olhos tivessem sido abertos para uma nova realidade. Durante vários momentos da minha vida, a minha fé em Jesus e o meu relacionamento com Ele foram colocados à prova, o que é normal. Um cristão não é um ser perfeito, ele tem falhas e ele luta contra elas. Entretanto, quando eu recorro a Jesus, sou sempre ajudado por Ele. A Igreja tem um fator importantíssimo na minha caminhada com Jesus. Ela tem sido uma ajuda muito grande para me fazer conhecer ainda mais quem Jesus é. Conviver com os outros cristãos, ser relevante para as suas vidas e deixar que eles também participem na minha vida tem gerado um crescimento que jamais aconteceria se não fosse, se eu estivesse fora da Igreja. Em resumo, a Igreja é uma grande mais-valia para a minha vida. Há um texto bíblico do qual gosto muito e compartilho convosco neste momento, que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 37 a 39, que diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça e a paz, amados irmãos. A ressurreição do nosso Senhor Jesus nos deu a certeza de um amanhã melhor e de uma vida eterna separada para cada um de nós. Por isso, louvemos ao Senhor. Salvar.
Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor. Que o Senhor permaneça, meu Pai, conosco, derramando da tua unção, derramando do teu Santo Espírito, que possamos sentir a tua presença em cada lar, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada lar. Fica conosco, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amargo é o pó do chão, mas doce é o vento, que sopra em remoinho para poente, e lá o sol afunda lentamente nas águas do meu próprio esquecimento. Perante o pôr do sol do meu lamento, olhando para trás serenamente, meu rastro em zigue-zague de serpente se apaga e me levanto no momento. Já o sol em meia lua no horizonte, sangrando minhas dores de encarnado, se esconde e se despede do passado. E sei que a nova aurora que desponde me vai trazer, jorrando em nova fonte, a brisa de Jesus ressuscitado.
Nesse mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto que tinham tido uma visão de anjos e dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Senhor Deus e Pai, graças e louvores te damos, Deus, santo e poderoso, maravilhoso és, ó Deus. Estamos aqui neste dia, Senhor, como igreja, como teus filhos, para te bendizer e para te louvar, porque tu nos dás este dia para que possamos elevar-nos a nossa voz a ti e saber se tu estás connosco, Senhor, e saber que tu cuidas de nós e saber, Senhor, que tu nos proteges, Senhor, e que nos ajudas a cada dia. Pai Santo, Pai querido, tenho obrigado pela nossa igreja, Senhor, por cada família tua, Senhor, por cada irmão, Senhor. Ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e a nossa esperança está em Ti, ó Pai, Tu és a nossa esperança. Louvado sejas Tu, Pai Santo, Pai querido. Também aqui para a nossa cidade de Braga, Senhor, que Tu possas, Senhor, também salvar este povo, Senhor. Aqueles que não Te conhecem, Senhor, que eles possam vir ao conhecimento da Tua palavra e que possam um dia, Senhor, ser salvos por Ti, Senhor, porque Tu és o único Salvador que temos, Senhor, Tu és o nosso Salvador da nossa vida. Pai Santo, Pai querido, nós em Ti esperamos, Senhor, e em Ti confiamos. Abençoa esta cidade, Senhor, e ajuda cada filho Teu, Senhor, que possamos levar a Tua palavra de salvação, possamos ser, Senhor, sal e luz nesta cidade e possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, a obedecer-Te a cada dia, a amar-Te e bendizer-Te como Tu és digno. Pai Santo, Pai querido, também Tu dizes a Santa Palavra, Senhor, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Obrigado, Senhor, pois Tu és aquele que perdoas, Senhor, Tu és aquele que saras, Senhor, Tu és aquele que cuidas. Pai Santo, Pai querido, nós Te amamos, nós Te bendizamos, Senhor. Pai querido, Pai amado, Santo, Santo, és Tu, Senhor, Tu és a nossa força, Senhor, és a nossa paz, és a nossa alegria, és o nosso bem. E se Tu és por nós, quem será contra nós? Senhor, Deus e Pai, Te louvamos e Te agradecemos, Pai, por este dia, em Teu santo nome e para a Tua glória. Amém. Amém. Saúde a todos na graça de Jesus. Apesar do contexto em que estamos, é bom nós nos podemos encorajar mutuamente através daquilo que ultrapassa o espaço e o tempo, daquilo que não nos limita, que é a verdadeira palavra de Deus, com a qual nós nos podemos encorajar mutuamente. Esta manhã eu quero fazer com que o espírito da Páscoa continue nos nossos corações. Na verdade, entre as várias festas que se celebram na comunidade religiosa, nós temos o Natal e a Páscoa como as principais.
Mas eu creio que a celebração da Páscoa tem tendência a acabar no dia a seguir à Páscoa, quando na verdade nós sabemos que a ressurreição de Jesus é um elemento fundamental da própria fé cristã, que aliás a distingue de outros credos religiosos. Foi hasteando a bandeira da ressurreição de Jesus que os discípulos foram por todo o mundo daquele tempo e anunciaram o Evangelho que Jesus lhes tinha deixado. Eu considero tão relevantes os acontecimentos pós-ressurreição que quero estender a nossa reflexão sobre a ressurreição do Senhor Jesus por mais tempo. Se Deus permitir, manteremos este plano por 2 domingos. Vamos usar esta passagem bíblica que já foi lida, de Lucas capítulo 24, verso 13 ao verso 36, para refletirmos. E a grande pergunta é: o que a realidade da ressurreição do Senhor Jesus causou? O que é que mudou nos discípulos que iam a caminho de Emaús quando Jesus conversou com eles? Na verdade, o contexto naquela altura era um contexto, um ambiente de consternação em toda a nação. Mas principalmente naqueles que tinham participado da última festa da Páscoa. Eles vinham desanimados porque as suas esperanças não se concretizaram. A aspiração por uma Jerusalém livre de opressão e da presença romanas tinham alimentado o coração de muitos que tinham deixado as suas terras do interior para virem para Jerusalém, a capital. De forma estratégica mudaram as suas residências porque durante 3 anos ouviram falar da restauração de Israel e todos queriam certamente estar por perto quando essa restauração acontecesse. Muitos tinham colocado a sua confiança e esperança no Messias, e agora vê-lo morto era uma completa decepção. Não foi que Jesus os decepcionasse, pois as expectativas da libertação política eram deles e não de Jesus. Aliás, as profecias acerca dele falavam de um Messias sofredor, moído pelas transgressões dos pecadores e nunca de um Messias guerreiro. Eles estavam concentrados naquilo que os seus corações tanto queriam, por isso eles viam nele um libertador à medida das suas próprias intenções. Aliás, a fé de muitas pessoas não é outra coisa que não o resultado das suas próprias expectativas pessoais. A pergunta coloca-se: será que a minha fé é o resultado das minhas expectativas em relação a Deus ou o resultado dos desejos de Deus em relação a mim? Era domingo, o dia da ressurreição do Senhor Jesus, e alguns dos discípulos que o tinham acompanhado estavam de volta às suas casas. Na verdade, o sonho para muitos tinha chegado ao fim. 2 desses discípulos tinham vindo de uma aldeia chamada Emaús, a noroeste da capital, distante cerca de 11 quilómetros. 3 horas a pé seria suficiente para percorrer esse caminho entre Jerusalém e Emaús. O tema da conversa eram os acontecimentos dos últimos dias lá em Jerusalém. Todos falavam daquela Páscoa que marcou a história da nação para sempre e de forma bem profunda e indelével a vida de muitas pessoas. Eles falaram entre si e faziam perguntas um ao outro. De repente juntou-se ao grupo um terceiro companheiro de viagem. Isto era normal. O mestre ressuscitado não foi reconhecido de imediato. Seria Jesus a causa dos seus sentimentos e a fonte das suas interrogações? Será sempre difícil para qualquer pessoa reconhecer Cristo quando nos encontramos fechados nas nossas próprias decepções e desilusões? Era o caso. Eu creio que muitos discípulos de Cristo vivem a sua fé mais no conjunto das suas expectativas do que no conjunto dos valores da fé cristã. Já no tempo do Senhor Jesus, muitos seguiam-no por causa das expectativas pessoais e não tanto pelas expectativas que Jesus imprimia neles. O episódio do capítulo 6 do Evangelho de João é exemplo disso, a ponto de Jesus sentir necessidade de lançar um repto aos seus seguidores. Quereis vocês também retirar-vos? A fome da redenção política e social era tremenda. Partilhar da presença de um homem que discursa oportunamente e dá soluções às necessidades do corpo só pode prefigurar um futuro arrebatador. E muitos seguiam-no numa perspectiva esboçada desta forma. O texto aponta-nos 3 tipos de mudanças que se operaram nestes 2 discípulos conforme a conversa com Jesus decorria. Jesus, aliás, tinha esta virtude. Sempre que alguém falava com ele, a pessoa não era mais a mesma. Natanael
um cético israelita que não acreditava que alguma coisa boa viesse da Galileia, na curta conversa que teve com Jesus, quando este o viu no seu lugar refúgio em cima da figueira, o impressionou de tal forma que Natanael veio a ser o discípulo do grande mestre. A conversa com Nicodemos foi transformadora, embora nós só viéssemos a descobrir isso no momento da morte de Jesus, quando ele decidiu ungir o corpo de Jesus com os ungüentos que eram preparados para a sua própria morte. Também creio que o mancebo rico não ficou mergulhado nas suas riquezas. O texto diz que Jesus o amou, e eu só posso crer que o efeito desse amor o alcançou de uma forma poderosa. A curta conversa que Jesus teve com Tomé à frente de toda a gente aliviou a ansiedade semanal de Tomé, ao ponto de arrancar dele uma das maiores afirmações que o Evangelho tem: Senhor meu e Deus meu. A conversa de Jesus com Pedro na praia de Tiberíades, depois da sua ressurreição, foi altamente encorajadora para Pedro. A sua dedicação ao serviço do Mestre ganhou um novo ímpeto. Tantas outras pessoas que tiveram encontros, conversas com Jesus, foram profundamente transformados. Na verdade, a dúvida persiste e nós somos levados a perguntar: o que é que mudou nos discípulos que iam a caminho de Emaús ao serem confrontados com a presença do Jesus ressuscitado? Em primeiro lugar, diz o verso 24, capítulo 24, verso 14 ao verso 16, que nos aponta realmente aquilo que aconteceu com os próprios discípulos, na conversa que teve com o Mestre. E nós sabemos que uma das primeiras coisas, concretizando também o verso 31, que uma das primeiras coisas que mudou nos discípulos foi os seus próprios pensamentos. Os dois discípulos que iam a caminho de Emaús estavam profundamente afetados pelos recentes acontecimentos que tinham ocorrido em Jerusalém. Eles falavam acerca do que havia acontecido. Eles pensavam no Cristo morto porque ainda não conheciam o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Os olhos deles apenas enxergavam o Cristo preso, o Cristo vencido, o Cristo pregado na cruz, o Cristo colocado no sepulcro. Este era o Cristo que eles conheciam. Foi o último Cristo que ficou nas suas memórias. Estes discípulos caminhavam tristes, falando sobre os fracassos, desanimados, com uma esperança enterrada com Jesus no sepulcro. O grande Messias tinha acabado na cruz, no lugar da vergonha. Quem é que queria seguir alguém morto? Eles tinham investido todas as suas esperanças na pessoa de Jesus. E perante um fim destes, eles estavam de volta à sua casa, à sua cidade. Ambos estes discípulos partilhavam da mesma solidão e procuravam apoiar-se na desilusão que lhes era comum. Eu recordo-me de um ditado chinês, creio eu, que diz mais ou menos isto: é mau estar por perto da galinha quando o vento sopra forte. Não é bom ter por perto companhias, isto é, pessoas tão ou mais desanimadas que nós mesmos. Quando são as pessoas, quais são as pessoas que na verdade acompanham a tua jornada? Pessoas mais desanimadas do que tu? Pessoas mais magoadas do que tu? Com que pessoas assim nós podemos estar? Nós sabemos que nos podemos tornar presas fáceis quando as nossas emoções estão frágeis. Foi por essa razão que Jesus se juntou a estes homens na caminhada, pois havia o perigo destes discípulos virem a tornar-se prisioneiros da decepção, como muitos que colocam em Jesus somente o peso das suas expectativas. Foi um ato de compaixão e de reabilitação por parte do Mestre. De outra forma, talvez estes discípulos viessem a morrer nas suas decepções. Nós sabemos que não será preciso grandes acontecimentos para notar-se um sentimento geral de decepção nas pessoas de hoje. O mundo ainda está atordoado com os inesperados acontecimentos surgidos nas últimas semanas. O mundo está ansioso com a expectativa daquilo que vem pela frente. Muitos estão desesperançados, outros com otimismo moderado e muitos com vontade que Cristo volte rápido. Há sempre alguém ou alguma coisa que nos frustra ou desilude. E é bem provável que enquanto centrarmos as nossas expectativas em nós mesmos ou em outros como nós, ou quando as nossas ânsias são mais terrenas que celestiais,
mais materiais que espirituais, mais carnais que divinas, sempre vamos tropeçar com oportunidades que jamais nos farão pessoas cheias de esperança e de encorajamento para transformar dias maus em bons, discípulos agrestes em discípulos alegres, congregações vencidas pela amargura em congregações desafiadas nas certezas das promessas. E quando nos deixamos mergulhar nessas decepções, a tristeza vai fechando o diafragma da alma e impede que a luz da alegria invada os corações. Quando olhamos Jesus como um estranho, não o reconhecemos e passamos a precisar de recursos adicionais de reconhecimento. Por que é que os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus de imediato? A mente não estava preparada para aceitar a ressurreição. Jesus estava ressuscitado e isso ultrapassava todas as limitações que o corpo oferecia. O corruptível dava lugar ao incorruptível, se bem que nele, em Jesus, não foi achado mal algum, a não ser a culpa do pecado humano que imperou no seu corpo no momento da sua morte na cruz. O próprio corpo de Cristo com que se apresentou era diferente, porque já não estava mais sujeito à humanidade que deliberadamente assumiu, embora tenha tomado uma refeição com os seus discípulos na praia de Tiberíades depois de ressuscitado. Pergunto, Jesus é um forasteiro para ti? Consegues identificar Jesus no percurso da tua vida? Quando? Que lugar ocupa Jesus Cristo na tua vida? Caminha Cristo contigo? De que forma sentes a sua proximidade? No versículo 17, Jesus perguntou: o que é isso que vos preocupa e de que vocês tanto falam enquanto caminham? Eu gosto muito desta parte das Escrituras, desta frase que Jesus diz: o que vos preocupa? Especialmente porque a pergunta sai da boca do Mestre. Vale a pena ouvir a pergunta do Mestre: o que é que te está a preocupar de momento? Quais são as tuas preocupações nesta hora? Quais os assuntos de conversa? Qual é o verdadeiro assunto do teu coração? Covid-19? Futuro? Crise financeira? Desemprego? Contágio? Perda de pessoas queridas? Quando Jesus perguntou quais coisas, no versículo 19, ele estava a dizer: conta-me mais. Ele estava a espavitar a comunicação acerca dele mesmo. Vem à minha mente o hino do Inário Cristão. Conta-me a história de Cristo, grava-a no meu coração. Conta-me a história preciosa, pois Ele dá salvação. Conta-me a história de Cristo, grava-a no meu coração. Conta-me a história preciosa, pois Ele dá salvação. Conta que os anjos em coro deram louvor a Jeová. Oh, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que me dá. Oh, glória a Deus nas alturas, pelo perdão que me dá. Esta saiu do coração, não foi da voz. Esta é a minha história e eu espero que seja a tua também. Quem não consegue contar a sua história estará, por certo, embutado por uma decepção qualquer. Os discípulos acharam que seria tão estranho para o companheiro da sua viagem, estando em Jerusalém, não saber qual o assunto de que todos falavam. Da mesma forma, como será estranho para qualquer pessoa não saber que o assunto da conversa hoje é Covid-19. Cleopas, um dos seus discípulos, disse, por outras palavras: parece impossível. Como tu estiveste em Jerusalém e não te apercebeste o que se passou lá nos últimos dias. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Verso 21. É aqui que reside o nosso maior problema. Daqueles que esperam da fé e de Deus aquilo que desejam alcançar. Daquilo que o coração de cada um lhes dita. Os discípulos esperavam de Jesus o que Jesus não estava destinado a dar-lhes. Eles tinham a visão de um redentor político. Jesus veio para ser redentor de almas. Jesus veio para redimir a alma agora e virá para redimir o corpo depois. Jesus disse em Mateus capítulo 18, 10, verso 28: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
O conteúdo dos nossos pensamentos influi claramente no exercício da nossa fé. Atribuem-se a Camões estas palavras: uma teologia fraca produz crentes fracos. Eu acredito nisso. Se a estrutura da nossa fé for fraca, por estar baseada em pensamentos pouco sólidos, verdades pouco acreditadas e experiência de fé pouco vividas, então será difícil reconhecer a presença de Cristo na jornada da nossa vida. Ele até pode estar perto, mas vai parecer-nos estar longe. Ele pode fazer soar a sua voz, mas nós não conseguimos ouvi-la. Ele pode transferir-nos a sua paz, mas são as nossas preocupações que dominam os nossos pensamentos. Foi Paulo que, ao escrever aos Filipenses, e ele estava numa situação pior do que a nossa, estava em isolamento prisional, ele disse: "E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Para Paulo, não seria justo que o Covid-19 nos tirasse a paz. A segunda coisa que mudou, do verso 21 ao verso 24, foi os seus sentimentos. Os nossos sentimentos são o resultado direto dos nossos pensamentos. O que nós pensamos sobre alguma coisa ou alguém produzirá um sentimento equivalente. É por isso que a Bíblia nos encoraja a saber lidar com os nossos pensamentos, porque deles inferem as atitudes da vida. Isso aconteceu com os discípulos que iam a caminho de Emaús. A visão que tinham de um Cristo incompleto produziu preocupação, tristeza e amargura e muita desilusão. Muitas vezes nós criamos perspectivas infundadas do futuro porque queremos ser servidos por uma fé concebida por nós. Lembro-me de Ananias e Safira. Eles foram escravos de um sentimento trabalhado pelo pensamento. Eles propuseram no seu coração estabelecer uma imagem da fé que lhes seria favorável ao quererem guardar para si uma parte do que diziam ser de Deus. O mesmo acontece com a visão da fé de muitos. Queremos que a fé sirva aos nossos interesses e quando tal não acontece, vivemos desiludidos. Tal como aconteceu com os discípulos de Emaús, que esperavam que Jesus fosse quem redimisse Israel pela força das armas, nós vivemos o dia a dia muitas vezes esperando um milagre qualquer, libertador dos nossos anseios de fé. Era uma visão justa aquela que os discípulos tinham, devido ao conhecimento que tinham da situação. Mas o que é surpreendente é que hoje, depois de tantos séculos de exposição bíblica, de conhecimento de Cristo, muitos crentes ainda permanecem sintonizados num cristianismo derrotado, espelhada na forma de falar, na visão do progresso e da mudança que têm. Discípulos tristes e amargurados, desiludidos. Nas minhas investigações pessoais percebo que na sua maioria não é Deus, não é com Deus que estes discípulos vivem desiludidos. Muitas vezes vivem desiludidos com os discípulos do próprio Cristo. Criam sentimentos baseados na fé dos outros. Vivemos amargurados porque a fé não produziu aquilo que nós mesmos queríamos que produzisse. Criamos a ideia de que a fé nos serve em vez de nos apercebermos que nós é que servimos a fé e o resultado dessa fé depende do trabalho interior de cada um e da prestação que essa ressurreição produz em nós. Muitos continuam mortos nos seus sentimentos porque são mortos nos seus pensamentos. É o velho homem que domina. A chama nem sempre arde como ardia no coração dos discípulos de Emaús. Eles diziam: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? A verdade do Evangelho afetou as suas emoções e alterou as suas vontades. Eu desejo para mim que os entranháveis afetos da compaixão de Cristo, como diz Paulo, inundem o meu coração e o teu coração. Que o vigor da nossa alma seja alimentado pelo Espírito, arda de satisfação ao percorrermos a carreira da fé cristã. Mas isso depende da escolha de cada um também. O confronto com as palavras de Jesus produziram mudança de sentimento nos discípulos de Emaús e será bom que produza o mesmo efeito em nós. Jesus chamou-lhes, no verso 25, insensatos e lentos, isto é, embutados na compreensão e atrasados nos sentimentos. Eles ficaram cativos da má memória de sexta-feira.
o Mestre morto na cruz. E por isso a alma ficou atrasada face à cronologia do tempo. A nossa cronologia da história nem sempre coincide com a cronologia da alma. Aqueles discípulos ainda estavam na sexta e já era domingo. A existência de uma vida totalmente redimida opera o milagre de colocar a alma na dianteira da cronologia, porque faz-nos pisar o terreno da eternidade. Os ensinos de Jesus continuam a fazer tudo para nos trazer para o presente, mas nós continuamos lá atrás, espiritualmente atrasados. A alma de muitos cristãos parou no tempo. Leais ao passado e fechados para o futuro, para o eterno, o descompasso entre o tempo e a eternidade continua a fazer dos discípulos de Cristo pessoas agarradas a valores que não pertencem à matriz celestial. É fácil andarmos atrasados relativamente à eternidade, porque custa acreditar que a vida do cristão esteja submetida à novidade de vida. Mesmo que não entendamos ou não percebamos, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Há ressurreição todos os dias. Talvez haja crentes portadores de uma imagem distorcida, incompleta de Jesus Cristo. E quanto maior for o nosso apego ao passado, maior é a nossa visão de um Cristo incompleto. É um perigo para a fé ver um Cristo do passado. O equilíbrio da fé deve ser feito com uma visão num Cristo vitorioso, um Cristo presente, mudando caráteres e pensamentos, alterando visões e comportamentos, determinando metas e assegurando o futuro da fé nos nossos corações. Há muitas pessoas alimentando-se de um presente de um futuro passado, de um futuro morto. O passado já ditou os seus alcances, mas o futuro projeta-se na medida da nossa confiança neste Cristo vivo. Precisamos da mesma visão do apóstolo Paulo, quando ele em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao verso 18 diz: por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas que não se veem. Porque o que se vê é temporal, as que se não veem são eternas. Lembro-me do falecido cineasta português Manuel Oliveira, falecido, creio eu, por volta do ano 2015, quando tinha 106 anos. Ele dizia: o presente é a fábrica do passado, em parte com muita razão. A visão do Evangelho que eu transporto do meu passado influencia profundamente a prestação da minha fé no tempo presente. Não podemos fugir ao passado, ao facto de que somos um produto da nossa infância, do ambiente vivido no lar, na escola e para alguns na igreja. Mas quando nos transportamos para a realidade de uma vida transformada por Jesus Cristo, as coisas mudam de figura. Paulo ajuda-nos a entender isso quando diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estes dois discípulos do caminho de Emaús estavam em risco de viver o futuro com o sentimento de um Jesus morto, um Jesus crucificado. A evidência da ressurreição produziu neles uma mudança de pensamento, originando um novo sentimento. Diz o verso 31 que abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram. As mentes deles permaneciam fechadas para perspectivas maiores que, na verdade, aquelas que estavam à sua própria disposição. Na verdade, eles não estavam abertos para a manifestação do poder de Deus. É curioso que, apesar da aproximação de Jesus, da voz de Jesus, das palavras de Jesus, da autoridade de Jesus em chamar-lhes néscios e tardes de coração, eles não identificaram a pessoa. Foi no modo de partir o pão que eles perceberam que estavam na presença do Salvador. Foram os símbolos, os modos, as formas que abriram os olhos daqueles discípulos. Esta é a consequência do que acontece com mentes absorvidas pelo passado.
Os símbolos e os sinais tornam-se a fita métrica da medida da fé. Foi por isso que Jesus disse que a fé pode ser vivida de uma forma muito mais intensa por uma criança do que por um adulto. Ele disse que para seres grandes tereis que tornar-te como crianças. Porquê? Porque as crianças não vivem absorvidas de um passado, ao contrário dos adultos, que muitas vezes projetam o seu presente, ainda que ressurreto, num passado morto. Há um apelo das Escrituras para que vivamos a fé em Jesus Cristo de uma forma intensa, uma fé projetada no futuro, para que assim Deus possa produzir em nós um novo homem, renovado no pleno conhecimento do Filho de Deus. É importante deixar de ver a fé pela lente dos símbolos e passar a vivê-la com a certeza de que ela existe mesmo, que tudo à nossa volta se desmorona ou acabe. Quando a nossa visão da fé depende de símbolos, tem tendência a não crescer ao ritmo necessário para responder aos conflitos que o exercício da fé nos traz num mundo difícil. Há pessoas religiosas que estão a sentir uma falta tremenda dos seus símbolos, porque habituaram-se a depender da relação com esses símbolos no campo da fé, em vez de dependerem da relação direta com o Jesus ressuscitado. A terceira coisa que o verso 33 nos diz que mudou, além dos seus pensamentos, além dos seus sentimentos, mudou as suas vontades. Confrontados com a realidade da ressurreição de Jesus Cristo, estes discípulos esqueceram-se de si mesmos, da sua vida particular, dos seus interesses pessoais. Passaram a dar primazia a Jesus Cristo. Um dos aspectos mais difíceis de observar na condição dos discípulos de Cristo é saber determinar qual o lugar que ocupa o nosso Mestre na nossa vida. Que importância, que prioridade deve ter o Salvador no nosso viver. Este pode ser um desafio diário porque reclama o exercício da nossa vontade e da vontade de Deus em nós. Já não era apenas o impacto da notícia que mudaria a vontade destes dois discípulos, até porque eles tinham conhecimento de que Jesus já havia aparecido às mulheres e a outros discípulos que tinham confirmado o desaparecimento do seu corpo do sepulcro. Foi o impacto do poder da ressurreição que alterou a vontade destes homens, que mudou a prioridade das suas vidas, que criou novos horizontes de futuro, que estabeleceu um corte radical com os interesses imediatos da vida. É por isso que o verso 33 diz que naquela mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém. Perguntei a mim mesmo esta semana se a ressurreição de Jesus Cristo tem produzido em mim alguma mudança. Perguntei a mim mesmo se o confronto com mais uma Páscoa, a evidente recordação da morte daquele que digo ser o meu Salvador e Senhor, se produziu ou produzirá alguma mudança na minha própria vontade. Falo da vontade que coloca os meus interesses pessoais à frente daquilo que deu a razão para eu mudar. Em que sentido a aceitação da ressurreição do Senhor Jesus Cristo produz mudança? Que tipo de mudança se opera em nós? De que forma a última celebração da Páscoa mudou a nossa vontade em relação a qualquer setor do nosso relacionamento com Jesus? Estes discípulos, ao serem confrontados com a realidade da ressurreição de Cristo, isso mudou os seus afazeres. Levou estes homens a voltarem para trás. Esta volta para trás nas Escrituras tem o sentido do arrependimento. É a volta para Deus. É a volta a Deus. É o regresso do pródigo ao seio do Pai. É o reconhecimento da triste condição de pecador, ofendendo Deus pelo seu comportamento rebelde. Faça um Deus de amor, embora que sujeito à justiça de um Deus que não pode deixar de castigar o pecado do pecador. É uma mudança de vontade face a Deus Criador. Esse arrependimento, esta volta, é necessária para a salvação do pecador e para o pleno reconhecimento da obra de Jesus Cristo. Este arrependimento faz parte da fé. O facto de Jesus ter aparecido tornou-se relevante para as suas vidas. Hoje, passados 20 séculos, depois de tantos milhares terem sido transformados pelo poder dessa ressurreição, eu sou levado a perguntar: em que Jesus se tornou relevante na minha vida? Seremos pobres se afirmarmos, como muitos afirmam,
Se não fosse Jesus Cristo, eu seria um miserável envolvido em drogas, em álcool, em prostituição. Dá a ideia que Jesus Cristo é apenas a solução para o coitado, para o desamparado, para o pobre, para o socialmente desmembrado. É a ideia trazida da história que a Igreja é para as mulheres e a religião para os aflitos. Jesus Cristo é a solução e o poder da fé na sua ressurreição é uma necessidade de todo o ser, seja ele o mais simples cidadão, seja o cientista do nosso tempo ou o habilidoso cibernauta do espaço informático. A grande pergunta que se nos coloca a cada um de nós hoje é esta. Não estamos a falar do impacto que essa ressurreição produziu há muitos anos atrás, quando tu e eu reconhecemos a necessidade do Salvador e nos tornamos discípulos pela fé na sua morte. A minha pergunta é, o que é que essa realidade, a realidade dessa ressurreição produz na minha vida, na minha vontade hoje, aqui e agora? De que forma a ressurreição do Salvador e o facto de o esperarmos pela segunda vez interfere com a minha e a tua vontade diária? Nós que dizemos que Jesus é o Senhor, que vivemos à sombra da sua graça, atribuindo-lhe todos os bons momentos da nossa vida, devemos ser capazes de explicar o que é que isso interfere com a determinação das nossas prioridades, dos nossos desejos, das nossas próprias escolhas. Os interesses pessoais dos discípulos de Emaús tornaram-se secundários quando foram confrontados com a realidade das coisas celestes e espirituais. A alteração das nossas vontades, submetidas ao Salvador vivo, pode produzir grandes transformações de comportamento. E esta é a resposta que Jesus pede de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se eu ganhar o mundo e perder Cristo, que proveito ou lucro existirá, como diz o cântico? Sermos confrontados com a realidade da ressurreição de Cristo é sermos confrontados com a presença do próprio Cristo. Isto aconteceu com os discípulos de Emaús e acontece conosco. A ressurreição está aí, vida nova. Ao aceitarmos pela fé esta ressurreição e ao admiti-la como parte integrante da nossa própria fé, estaremos a admitir a necessidade da presença do Salvador na nossa vida. É esta verdade que eu desejo transportar dentro de mim. A verdade sobre a ressurreição de Jesus Cristo é a verdade acerca de mim mesmo, acerca das mudanças que o Espírito de Deus quer produzir em mim. O exercício da minha vontade, do meu querer, do meu desejar de ser transformado para a glória de Deus. É uma oportunidade também para todos aqueles que não encontram ainda significado nestas palavras e que precisam criar espaço para Deus nas suas vidas. Se Jesus Cristo tivesse permanecido morto, seria contentamento para muitos, porque não teriam que defrontar-se com a realidade da eternidade e ter que dar contas perante o juiz de todas as coisas. Mas Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e vai voltar, e ninguém será inculpável diante de Deus, dele. A pergunta que Pilatos fez à multidão continua a ecoar nos ouvintes da nossa geração rebelde. O que farei de Jesus chamado Cristo? A pergunta é, que lugar tens tu para o Jesus ressuscitado? De que forma a evidência da ressurreição de Jesus afetou os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas vontades? O autor de Hebreus encoraja-nos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 2. A palavra olhar aqui não é contemplar. É o verbo olhar firmemente. Significa tirar a vista das coisas que estão por perto e desviar a nossa atenção de forma consciente, fixar os olhos em Jesus como o nosso grande alvo. Significa ainda colocar um interesse que absorve por completo o caráter de Jesus, sendo ele autor, isto é, líder, capitão e consumador da fé, isto é, aquele que a aperfeiçoa e a leva a um estado de perfeição.
eu e tu precisamos desta realidade da ressurreição de Cristo dentro de nós mesmos, para que as circunstâncias à nossa volta não nos tolhem o pensamento, os sentimentos e a vontade. Nós precisamos de buscar este Jesus ressurreto, que venceu tudo o que havia para vencer e que prometeu dar-nos a vitória em qualquer contexto. Que esta seja a tua vitória, a ressurreição do próprio Cristo entre nós. Assim seja. Amém. Deus te abençoe. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou, levando sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, levando sobre ele toda a maldição e nos dando uma nova vida, nos dando um novo rumo. Por isso devemos glorificar sempre a Deus e louvar o Senhor o tempo inteiro, porque Ele tem todo o poder. Se te sentes oprimido e não podes louvar a Deus, se te sentes aprisionado pelas hostes de Satanás, se te sentes sem caminho e não sabes aonde ir, põe de lado os teus problemas e glorifica ao Senhor. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus, se te sentes desanimado, é só louvar ao Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Ele quer nos dar a vida, Ele quer nos dar a paz, Ele quer que nós saibamos que somos filhos de grande Deus. Levantemos, pois, irmãos, porque a vitória há de vir. O diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus, se te sentes desanimado, é só louvar ao Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus, se te sentes desanimado, é só louvar ao Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Pai Celestial, Deus sobre todas as coisas, nós te agradecemos por seres um Deus pessoal, por te revelares aos nossos corações, por seres um Deus que fizeste a obra, Senhor, e a realizaste de uma forma perfeita. Graças te damos porque depois de teres feito a obra através do teu Filho Jesus, voltaste a viver, és Senhor sobre a morte, és aquele que tem poder sobre tudo.
Deus nosso, a nossa oração é para que Tu reines de uma forma vitoriosa nos nossos corações também. Oramos para que o Senhor possa operar em nós este espírito da redenção, este espírito da ressurreição, e que, ó Deus, nós, enquanto Teus discípulos, possamos receber da Tua parte todo o poder interior para podermos fazer a Tua obra de uma forma exterior. Senhor, sei com a Tua Igreja espalhada em todo o mundo, sei com os Teus servos, Senhor, e permite que cada um, Senhor, possa aparecer perante o mundo com as marcas daquilo que é a obra do Senhor Jesus Cristo, e possamos, Senhor, anunciar ao mundo, mostrando nas nossas próprias vidas essa transformação que a Cristo operou. Ajuda-nos, Senhor, nas coisas simples e nas coisas mais complexas, que nós possamos andar, Senhor, firmemente diante de Ti, recebendo de Ti o poder para sermos Teus discípulos, Senhor. Permite que dentro de nós haja um espírito de ressurreição, de tal maneira que Tu, Senhor, através de nós mostres ao mundo a necessidade que cada um tem de se encontrar contigo. Peço-te, nosso Deus, que cada um abra o seu coração para este maravilhoso Salvador, que deu a sua vida por nós, e possamos, Senhor, caminhar em cada dia de uma forma fiel, de forma que também nós possamos, Senhor, ver outras pessoas a reconhecerem em Jesus o Salvador do mundo. Fica connosco a dar-nos esse poder, Senhor, que deste aos Teus discípulos no passado, após a ressurreição do Senhor, que Tu nos enches de tal maneira que nós possamos, Senhor, mostrar dentro de nós a grande presença que o Senhor Jesus Cristo nos tem. Fica connosco, Senhor, e que Tu abençoes cada um de nós no contexto onde está, a podermos, Senhor, viver esta verdade que Jesus é vivo, está vivo e vai voltar. Em nome dele oramos. Amém. Música